Bom dia, hoje vamos apresentar a linguagem Dart. A linguagem Dart apareceu pela primeira vez em um evento da Google em 2011, tendo como seus desenvolvedores Casper Land e Lars Bak. Em 2013, foi lançada a primeira versão estável, chamada de Dart 1.0. Essa versão contava com dois objetivos bastante marcantes. O primeiro objetivo era desenvolver uma máquina virtual Dart no Chrome e, eventualmente, nos outros navegadores. Puxando desse primeiro objetivo, o segundo consistia em substituir o JavaScript, fazer com que os desenvolvedores que utilizavam JavaScript acabassem migrando para o Dart. Porém, para que isso fosse possível, a semântica de Dart teria que ser completamente diferente da semântica do JavaScript. Isso acabou recebendo um feedback bem negativo dos desenvolvedores, dizendo que Dart não era uma linguagem prática e também não era intuitiva. Já o primeiro objetivo, que era a máquina virtual Dart, foi de fato desenvolvida. Porém, teve pouquíssima repercussão devido ao baixo nível de popularidade dessa linguagem e aceitação do público. Alguns usuários simplesmente não gostavam de Dart e outras pessoas usaram o argumento de que o Chrome já tinha bastante vantagens em relação aos outros navegadores. Então, ter mais uma linguagem, mais uma máquina virtual exclusiva do Chrome fez com que as pessoas não aceitassem facilmente. Então, devido a toda essa situação, em 2018 foi lançada uma nova versão, que mudou completamente tudo, a linguagem Dart, as bibliotecas, as ferramentas de desenvolvimento web e principalmente o objetivo. Nessa versão, Dart não veio com o objetivo de substituir o JavaScript. Esse objetivo acabou sendo abandonado e hoje em dia há vários mecanismos para que essas duas linguagens consigam atuar juntos. O principal objetivo, então, dessa versão ofereceu uma linguagem de programação produtiva para desenvolvimento multiplataforma. Então, essa versão 2.0 ela acabou vindo principalmente para a área do desenvolvimento mobile, e junto com essa introdução da nova linguagem Dart também foi apresentada o Flutter e como o Dart serve como base para o Flutter. Diferente da versão 1.0, que era apenas direcionada ao desenvolvimento web, dessa vez, então, é web e mobile. Porém, a parte web não é tão explorada quanto a parte mobile. É considerado uma linguagem fortemente tipada justamente por ter uma sintaxe baseada na linguagem C. Aqui a gente consegue ver, então, a sintaxe que está presente nas duas linguagens. A principal delas é ter que indicar o tipo de dado, ao declarar variáveis e métodos. É considerado uma linguagem multiparadigma, tendo proeminência do paradigma orientado a objetos, mas também faz uso de outros paradigmas, como, por exemplo, o paradigma funcional. É também multiplataforma, o que permite essa flexibilidade de ser usado em diferentes sistemas operacionais. Algumas vantagens da linguagem Dart é a alta velocidade. Um dos principais benefícios da linguagem Dart está ligado à sua velocidade. Ela permite a criação de aplicações de forma muito mais rápida. Outra vantagem é maior segurança contra erros de desenvolvimento. É mais segura em termos de possíveis erros de desenvolvimento por ser uma linguagem compilada. Muitos dos erros de códigos podem ser encontrados ainda durante esse processo. Outra vantagem é Dart tem uma grande variedade de pacotes. O Dart vem com um rico conjunto de pacotes padrão, carregados automaticamente quando o console é iniciado. Qualquer outro pacote diferente do padrão precisa ser instalado. Exemplos de alguns pacotes: Path, manipulação de paths. HTTP permite a utilização de funções e classes utilizando recursos HTTP. Algumas desvantagens de Dart são pouco tempo de mercado. Dart é relativamente recente no mercado e a sua utilização é ainda mais recente. Deste modo, aprender a utilizá-la pode ser uma tarefa complexa se você não possui conhecimentos prévios de POO. Outra desvantagem é sem diversidade de frameworks. Apesar de possuir um framework popular e interessante, muitas linguagens possuem uma diversidade de frameworks com os quais podem ser utilizadas. Dart, por exemplo, oferece a possibilidade de desenvolvimento web, mas é mais utilizada para desenvolvimento de aplicações móveis. No quesito aplicações, o Dart pode ser dividido em duas partes, o Dart Native e o Dart Web. O Dart Native tem seu foco para aplicações mobile e desktops. Para isso,
O Dart Virtual Machine oferece um compilador com recompilação incremental e um rico suporte a debugging. Já o Dart Web consegue compilar para propósitos de desenvolvimento ou produção. Seu compilador web Dart2JS faz a tradução de Dart para JavaScript. Isso também permite que o Dart consiga rodar códigos em plataformas distribuídas pelo JavaScript. Isso também faz com que ele acabe tendo baixa popularidade se comparado à sua versão nativa. Com relação à sintaxe do Dart, temos int para valores inteiros, double para valores reais, bool para valores booleanos, como true ou false, e string para textos. Detalhe que nessa linguagem não possuímos o tipo float ou o tipo char. Temos também variáveis do tipo dinâmica, como o var, o dynamic e o final. O final é um caso um pouco diferente. A atribuição de tipos básicos dá-se da mesma forma que o Java. A única diferença em si é que, na string, quando formos atribuir um texto, podemos usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. E podemos notar que não há nenhuma mudança de fato na string. Com relação aos tipos dinâmicos, vamos começar com var. Ela é uma variável no qual podemos mudar seu tipo várias vezes durante a execução do programa. Porém, ela só aceita o tipo na qual ela foi inicializada. Se ela foi inicializada com int, ela só vai aceitar int. Eu posso tentar colocar outro valor aqui, por exemplo, uma string, e ele não vai aceitar. Porém, se não inicializarmos a variável do tipo var, ela entende de outra forma. Como não inicializamos ela no tipo como int, ela vai aceitar o tipo int e logo em seguida ela vai aceitar o tipo test. Tanto que, se formos ver os valores que passam por essa variável nos momentos, teremos aqui como valor 10 e aqui como valor de string. Vamos checar aqui no output, valor int e uma string. Por que isso acontece? A variável var, quando ela não é declarada, ela na verdade se torna um objeto do tipo dynamic. Objetos do tipo dynamic, elas recebem qualquer valor ou qualquer tipo de dado. Você pode mudá-los sem nenhuma restrição. Ele não sofre esse tipo de, digamos assim, limitação, mesmo sendo definido ou não. Eu posso até chegar e definir ela aqui em cima com 1.3. Ela vai trocar de double para int, de int para string. Então, essa em si é a diferença entre o var e o dynamic. O var, você pode atribuir vários valores, mas somente do tipo que foi inicializado. O Dynamic, você pode atribuir diferentes tipos de valores para diferentes tipos de dados na mesma variável. Vamos para a Final. A Final, ela é uma variável diferente. Uma vez atribuído o valor, ela não é alterada durante toda a execução do programa. Ela é uma variável de atribuição única. Tanto que, se eu tentar mudar esse valor para qualquer que seja, por exemplo, 1, ele não deixa. Se formos verificar o erro, ele vai dizer que a variável do tipo final só pode ser definida uma única vez. Com isso, encerramos a parte de variáveis. Vamos a algumas curiosidades e exemplos do Dart. No Dart temos uma feature chamada null safety. Ela permite que uma variável possa ser segura quanto a valores nulos. Como assim? Ao adicionarmos um ponto de interrogação, transformamos essa variável em uma variável que pode receber um valor nulo, ou pode ser nula, e isso não vai causar problemas no decorrer do código. Como, por exemplo, ao declarar uma variável de forma normal, e ao dar um print nessa variável, será retornado um erro onde essa variável se encontra vazia e não é possível exibir o seu valor. Porém, ao adicionar a interrogação no final do tipo da variável, a gente torna essa variável segura, e se formos executar esse comando com print, ele vai retornar o valor da variável, que nesse caso é nulo. Vamos para mais um exemplo. Temos uma operação de reconhecimento nulo. Estamos declarando uma variável v1 pode receber valor nulo e, deixa eu mudar para int, estou declarando um v2 que ele recebe o v1, interrogação, interrogação, 1. O que está acontecendo nessa parte aqui? Está acontecendo o seguinte, caso o v1 seja nulo, ele vai atribuir o 1 ao v2. Caso o v1 não seja nulo, ele vai atribuir o valor de v1 a v2. Deixa eu só comentar essa parte do código. Em um teste prático, ele deve nos retornar 1, já que o nosso v1 é nulo. Se seguirmos o nosso código, a gente incrementa o valor de v2 em 1 e a gente cria uma nova variável atribuindo v2, interrogação, interrogação 3. Nesse caso, ele deve receber o valor de v2. No Replit em si, quando executamos esse tipo de operação, ele retorna esse erro, por um fato muito simples. Ao saber que v2 é uma variável que já não é nula, ele informa que
esse valor nunca vai ser utilizado, porque V2 nunca vai ser nulo. Partindo para um próximo exemplo. Aqui estamos criando uma variável, pode ser nula, e estamos fazendo uma atribuição com a interrogação, ou interrogação igual. O que estamos querendo dizer com isso? Que se essa variável for nula, eu vou atribuir o valor sim. Então, printamos o valor e novamente eu estou tentando fazer uma atribuição. Só que dessa forma, essa atribuição não vai ocorrer, porque essa variável deixou de ser nula. Para a fonte de testes, vamos executar. Ele retorna 5, que é o primeiro valor atribuído, e onde ele supostamente deveria atribuir 12, ele sabe que essa variável não é mais nula, o 12 não é atribuído. Ele mantém o valor de 5. Vamos para os parâmetros, que é uma das partes interessantes do Dart também. Dentro da execução, dentro da criação de uma função normal, declaramos o tipo da função, o nome e o parâmetro, como uma função normal. Então, quando começam a ter as diferenças? Quando eu posso colocar entre chaves. Com isso, eu estou dizendo que esse valor, esse parâmetro, ele é um parâmetro opcional, que ele pode ou não ser atribuído. E aqui embaixo eu tenho outra função com chaves, só que aqui eu estou requerindo, eu estou passando um parâmetro obrigatório. Então, aqui temos a primeira função, que é a função normal. Temos a função com parâmetro opcional passando somente um dos parâmetros. Aqui temos a função com a função opcional passando os dois parâmetros. E aqui, por último, temos a função passando o parâmetro obrigatório junto. Um detalhe que quando declaramos um parâmetro opcional ou um parâmetro obrigatório, devemos especificar quando passamos o parâmetro qual parâmetro a gente está passando. Por exemplo, na função com parâmetro opcional, não podemos fazer isso. Ele vai retornar um erro. A gente precisa especificar que esse valor opcional está sendo atribuído ao y. Da mesma forma com o parâmetro obrigatório. Vamos testar. Aqui a gente tem a execução da função normal. Aqui a execução da função passando um único parâmetro, sendo ele opcional. O segundo parâmetro ele vai retornar nulo, porque não passamos o parâmetro. E na segunda vez que executamos passando o parâmetro opcional, a gente tem o valor de nulo para 2. E a terceira função com o valor obrigatório. Agora vamos para um outro exemplo de um pequeno código em execução. Aqui nesse pequeno código a gente tem uma lista de int que eu denominei chamada vetor. A gente basicamente está criando um vetor de números, onde supostamente era para ter o 2 e o 4, eu coloquei valores nulos. Como minha variável ela pode receber valores nulos, não tem problema. Então eu estou fazendo um for até o tamanho desse vetor para que ele printe os números desse vetor. Com isso, temos o print de um número, o valor nulo, número, valor nulo e um número por final. E com isso eu encerro esses exemplos. Essa foi a nossa apresentação da linguagem Dart e agradecemos pela atenção.